Em nossa série de mensagens baseadas em Colossenses, nós estamos debruçados sobre as orientações práticas a respeito da vida diária. Nós já estudamos nessa carta alguns deveres familiares e entramos também nos deveres da vida profissional, do trabalho. O que nós vimos em Colossenses 3,17 é que tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, façamos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A ideia da carta, espero que esteja bem claro para você, é que a supremacia de Cristo, a posição suprema que Ele ocupa, deve ser trazida para a supremacia prática na minha vida, no meu dia a dia. Então Cristo é a imagem exata de Deus. Ele ocupa a posição como primogênito da criação, Ele é o Criador, o sustentador, o alvo de todas as coisas, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o autor da salvação, Ele é o Redentor do homem. Essa posição precisa ser traduzida em supremacia prática. De nada vale dizer que Jesus é o Senhor se nós não fizermos o que Ele ordena. Em Mateus 7, o próprio Jesus diz isso, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Jesus acrescenta, muitos naquele dia, no dia final, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja que a supremacia de Cristo precisa ser levada para a vida prática, inclusive para a vida profissional. É por isso que Paulo, no final do capítulo 3 e no primeiro versículo do capítulo 4, dá orientações para servos ou escravos e também para patrões. Importante dizer que Paulo não está defendendo a escravidão ao dar orientações para a vida dos escravos e dos senhores. Ele faz que esse elemento da sociedade antiga, na verdade, se torne saudável e benéfico, à medida que escravos e senhores devem ter um tratamento mais apropriado entre si, conforme Cristo exige. É como se Paulo preferisse redimir a escravidão do que anular a escravidão. Ele prefere regulamentar esse sistema de trabalho da sua época com princípios de amor, respeito e dignidade humana do que simplesmente desfazer essa estrutura social. O que nós vimos na mensagem anterior é que aos escravos, que seriam os empregados hoje em dia, é requerida a obediência a seus patrões. Nós vimos que isso é um preceito divino, que precisa ser uma obediência integral, sincera, espiritual, e uma obediência que busca a recompensa do Senhor do alto e não dos senhores terrenos. O exemplo bíblico, talvez um dos maiores de um empregado exemplar, é José. José tinha uma fidelidade no trabalho, uma excelência no trabalho, que eram sempre elevadíssimas. Não importa onde José trabalhasse, se ele estivesse trabalhando na cela de prisão ou no palácio do governo. Não importa quem fosse o chefe de José, podia ser o seu pai Jacó, podia ser o carcereiro, podia ser o próprio faraó. José mantinha um padrão de excelência elevado porque ele trabalhava para o patrão celestial, ele trabalhava para Deus. Agora, o apóstolo Paulo deixa os patrões de fora das diretrizes? Será que a Bíblia se cala acerca deles, fazendo distinção entre as pessoas e só os empregados têm deveres? De forma nenhuma. No capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim, Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. O apóstolo Paulo chama aqueles que são chefes, patrões, para os seus deveres diante de Deus. Ele diz sobre o modo como eles tratam os seus servos. Tratar aqui é estender a mão, tem o sentido de oferecer algo, suprir algo,
fazer algo pelos seus empregados, proporcionar algo dos seus próprios recursos, tratar com justiça, oferecer aquilo que está de acordo com o que é justo na perspectiva de Deus e de seus mandamentos. Tratar um subalterno de maneira que Deus aprove e aceite, tratar de forma correta, falar de maneira correta, agir de maneira correta, pagar de maneira correta, tratar de maneira que não haja nenhuma crítica, que eu não precise ser corrigido, dar o que o funcionário merece, precisa, fazer um juízo de valor elevado sobre aquele que é empregado, não tratá-lo como um objeto, uma mão de obra trabalhista apenas, mas mostrar o seu valor no modo como trato. Como é necessário que os empregados sejam respeitados integralmente, que eles tenham méritos diante de seus empregadores. E não somente de acordo com o que a lei exige, a legislação brasileira tem sido cada vez mais severa com os empregados, cortando cada vez mais os seus privilégios e impondo sobre eles cada vez mais deveres. Um patrão que é cristão, ele não segue apenas a legislação civil, ele leva em conta a vontade do Criador. E o Criador determina, por exemplo, que todos tenham uma porcentagem justa do fruto do trabalho, que todos sejam tratados de forma digna, que todos são iguais perante Ele. Então os patrões são convocados a tratar os seus empregados com justiça, mas também o versículo diz aqui com igualdade. Igualdade significa aqui semelhança, em termos de condição e proporção, equidade, imparcialidade. Igualdade se refere àquilo que é equitativo. Se por um lado a Bíblia exige justiça, dar o que é correto de acordo com a lei, por outro lado a Bíblia chama para além disso e exige uma bondade igual para todos. Quem é patrão, quem é chefe, quem está no comando, quem está na liderança, precisa garantir a maior igualdade possível entre aqueles que estão debaixo do seu comando, entre aqueles que fazem o serviço, desempenham a função, que têm responsabilidades. Chefe cristão não pode tratar seus subordinados com acepção de pessoas, dando preferência para um diferente para outro, fazendo diferença entre um e outro. Envolve uma série de coisas muito práticas aqui, exigências da parte daqueles que são patrões. Por exemplo, o chefe tem que ser fiel e cumprir o que promete, cumprir os seus acordos. Ele precisa garantir que vai providenciar o que é adequado para aqueles que ele comanda: alimento, medicamentos, atendimento médico. Ele precisa garantir para os seus empregados a liberdade que eles precisam para melhor se prepararem para trabalhar com alegria, para que o seu trabalho seja mais fácil, mais leve, pagar um salário justo, dar condições dignas de trabalho. O chefe precisa ser incentivador, precisa saber elogiar, saber a hora de cobrar adequadamente, cobrar respeitosamente. Cabe também àquele que é chefe não defraudar os seus empregados, não explorá-los, não sonegar o trabalho deles, não oprimi-los, não ameaçá-los, não exigir mais do que eles sejam capazes de realizar, não impor fardos irracionais que estão além da capacidade dos empregados suportarem. Sabe, eu repito essa ideia de que um patrão crente, ele não precisa da legislação para tratar bem seus empregados. Ele também não busca brechas na lei como forma de explorar ainda mais e levar vantagem sobre eles. Ele não usa palavras duras, ele não rebaixa os seus empregados. Ele inclui todos os seus subalternos, ainda que sejam aqueles que estão com cargos mais inferiores, aqueles que sejam eventualmente estrangeiros, aqueles que sejam de religião diferente, aqueles que têm falhas. Todo empregado tem suas falhas. O empregado trata com dignidade, igualdade e justiça. O patrão trata com dignidade, igualdade e justiça todos eles. Por qual motivo?
qual a razão para um patrão tratar os seus empregados dessa forma? O versículo 1, na parte final, diz assim: trata dessa forma, sabendo que você também tem um Senhor no céu. Saber que eu tenho um Senhor no céu significa perceber isso pelos sentidos, discernir isso, voltar os olhos do meu entendimento para isso, a minha mente para esse fato, prestar atenção, experimentar essa realidade de que existe um Senhor no céu. E eu posso e devo sentir isso como algo muito bem definido, algo que é muito forte para mim, algo que tem significado para mim, que eu considero, que eu estimo e que eu acato com apreço. No céu existe um Senhor de todos nós. É claro que a palavra céu aqui não se refere ao espaço azul com nuvens brancas no firmamento. A ideia de céu aqui, onde está o Senhor, é como se fosse a sala de comando das coisas eternas, as coisas perfeitas, o lugar onde Deus governa, o lugar elevado. Os que eram donos de escravo, na época de Paulo, na terra, hoje os que chefiam funcionários, os que têm uma empresa, comandam uma equipe, até aquele que contrata uma faxineira, todos esses possuem um Senhor acima deles no céu, de quem eles também são servos. Nem mesmo o dono da maior empresa do mundo é senhor de si mesmo. Os meios de comunicação dizem que a maior empresa do mundo é o Walmart. A maior empresa no Brasil é a Vale. Nem o dono do Walmart, nem o dono da Vale são senhores de si mesmos, mesmo que eles pensem que são. Eles não prestam contas a ninguém além de si. Não. Eles prestam contas ao Senhor dos céus. Quer queira, quer não, essa prestação de contas irá acontecer. E Tiago, capítulo 5, vai dizer que a exploração dos empregados, feita pelos patrões, é abominável aos olhos do Senhor. E o texto diz que ele ouve o gemido daqueles que são explorados. Então a ideia é essa. Diante do temor que vocês devem ao Deus do céu, ao Senhor no céu, vocês, patrões, chefes, tratem seus empregados e subordinados como vocês esperam que Deus trate vocês, tendo a certeza de que vocês também prestarão contas ao Senhor de todos. Tanto o patrão quanto o empregado são servos do mesmo Senhor, apenas cumprindo funções diferentes, mas são igualmente responsáveis diante de Deus. Todos são mordomos. Cada um só está administrando algo que não pertence a eles. Se eu sou colocado na posição de líder, eu não obtive isso pelo meu mérito, isso me foi dado do céu. Se eu ocupo a posição de um empregado, não é porque eu sou inferior. Deus me colocou nessa condição. O melhor a fazer é administrar bem essa condição que eu ocupe. Falando de novo daquele contexto antigo do primeiro século, naquela época, em Colossos, não se pensava de forma alguma nos deveres dos patrões. Ninguém escrevia, ninguém orientava, ninguém falava nada sobre deveres dos donos de escravos. Eles eram donos, eles faziam o que queriam, porque escravo não tinha direito nenhum. Mas quando Jesus Cristo entra na parada, quando Jesus Cristo entra em campo, ele redefine tudo. Os patrões, os donos de escravos também têm um Senhor a quem um dia terão que prestar contas. O patrão, que é governado pela palavra de Cristo, ele exerce sua autoridade com justiça, graça e equidade. Ele nunca age de maneira abusiva. Ele nunca age sem consideração, porque ele sabe que tem um mestre celestial que é imparcial. Hoje em dia a gente vê no Brasil e no mundo pessoas que têm a sua força de trabalho, a força das suas mãos, explorada até o limite, até o esgotamento, sem jamais serem valorizadas. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Empresas que cada vez mais exploram seus funcionários, o Senhor não aprova isso. Eu não sei se você sabe, mas metade da riqueza do mundo todo, 50% da riqueza desse mundo com 8 bilhões de pessoas,
se concentra nas mãos de apenas 100 empresas privadas. E essas empresas continuam só querendo mais e mais dinheiro, e explorar mais e mais, sugar mais e mais, de forma insaciável. Deus não se agrada disso, e Deus reprova isso, e todos um dia prestarão contas a Deus. Eu queria terminar essa reflexão deixando um apelo que cabe para todos nós, sabendo que eu tenho um Senhor no céu. A condição de escravidão em Colossos é apenas um gancho para uma instrução espiritual muito maior. Todo crente se vê como escravo e servo de seu Senhor Jesus Cristo. E todo fazer terreno deve ser um fazer como serviço ao Senhor. Eu gostaria que você pensasse em adotar isso como um critério de vida para você, como uma referência para a sua vida aqui na terra. Saber que eu tenho um Senhor no céu. Reorganize toda a sua existência. Tudo que você faz, tudo que você assiste, tudo que diz, tudo que pensa, todo o tratamento que você oferece aos outros, dentro dessa realidade inescapável, eu tenho um Senhor no céu. Ele manda, eu obedeço. Ele revela sua vontade nas Escrituras Sagradas. Eu tenho o dever de mergulhar nessas Escrituras, entendê-las e praticá-las. E Ele vai me cobrar pela minha fidelidade a Ele. Muita gente se comporta como se Jesus Cristo fosse cobrar a fidelidade dos outros, mas quando você comparecer diante de Cristo, não é da fidelidade da sua esposa que você vai prestar contas. Não é da fidelidade do seu filho, não é da fidelidade dos outros, é da sua. Viva sabendo que você tem um Senhor no céu. Para ilustração disso, eu quero terminar com Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, uma passagem muito conhecida das Escrituras, em que Pedro e Jesus têm mais um momento especial. E Jesus pede a Pedro que ele empurre o barquinho, afastando um pouco da praia. O texto diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão Pedro disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Veja, Jesus então pediu a Pedro para empurrar o barco, afastando um pouco da praia. Isso foi um trabalho extra para Pedro. Se você prestou atenção no texto, ele já tinha trabalhado a noite inteira no mar e praticamente em vão, sem pescar nada. E agora ele tem o trabalho adicional de voltar o seu barco para a praia. Em seguida, Jesus senta no barco e se põe a ensinar. Você pode ter certeza que depois de uma noite inteira de trabalho, Pedro estava cansado, precisando de um bom sono. Além do mais, ele tinha que terminar de lavar suas redes porque a salmoura poderia estragá-las. Ele tinha ainda serviço a fazer, mas Jesus aparece exigindo outras coisas dele.
Os amigos de Pedro praticamente tinham terminado sua tarefa, estavam quase prontos para ir para a cidade, e ali estava Pedro, compelido a sentar-se no barco até que Jesus terminasse o seu ensino. É bem provável que Pedro se sentisse ansioso, preocupado com aquela interrupção no seu dia, na sua programação, mas logo ele se apegou aos ensinos de Jesus. E a mensagem daquele mestre celestial atraiu o coração daquele pescador. O desenrolar da história é muito bonito, porque então Jesus dá um outro mandamento para Pedro, para que Pedro volte para o lago. Pedro obedece, mesmo que aquela ordem não fizesse sentido algum. E ao obedecer e lançar as redes, ele pega uma quantidade extraordinária de peixes e acaba se tornando então um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O que essa história mostra para mim e para você? Quando Jesus entra na nossa vida, ele entra como Senhor. Ele faz exigências definidas a respeito de nós, do nosso trabalho, do nosso tempo e do nosso dinheiro. Nós temos um Senhor no céu e agora nós estamos a serviço dele. O ministério a ele, a obediência a ele vem em primeiro lugar em tudo, antes de tudo e acima de tudo, porque ele é o nosso Senhor nos céus. Vamos fazer uma oração a respeito disso que nós aprendemos na palavra. Amado Deus, te dou graças, Senhor, por ser teu servo, por ter sido escolhido pelo Senhor para te obedecer e andar em seus caminhos. Que cada um de nós que entende e aprende essa mensagem possa curvar o coração e os joelhos diante do Senhor, reconhecendo que temos o Senhor como aquele a quem devemos obedecer, aquele que dita as regras, aquele que comanda o nosso tempo, aquele que comanda nossas ações e que tem também o direito sobre os nossos recursos. Queremos fazer tudo em submissão ao Senhor, pois somos teus servos e o Senhor é o nosso patrão. Te damos graças por isso, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.